Sejam muito bem-vindas mais uma vez e no terceiro episódio do podcast Mulheres Formidáveis. Este espaço é destinado à escuta, acolhimento e superação. São histórias reais de mulheres reais. E hoje nós estamos aqui com uma mulher real, com uma história poderosa, e nós vamos estar batendo um papo com ela, falando sobre a importância da rede de apoio da maternidade e de ter uma rede de apoio para as mamães. Então, você que é mulher, que é mamãe, continue aí no canal, siga a gente nas redes sociais, Josiene_S Souza e Mulheres Formidáveis. Se inscreva lá no canal do YouTube, que todo depoimento vai estar lá. Então, já acione o sininho para você não perder nada. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer esse momento tão especial, agradecer a Deus com muita gratidão e agradecer também os 109 inscritos lá no canal. Há menos de um mês nós criamos esse canal e nós já estamos lá com 109 inscritos. Então, quero te convidar para você continuar acompanhando e convidar outras mulheres para acompanhar os depoimentos de mulheres formidáveis que vêm aqui e dar o seu depoimento para te ajudar. Fique por aí e nos acompanhe. E hoje nós estamos com muita honra, com muito prazer, que eu recebo aqui no nosso canal mais uma mulher, uma mãe especial, uma mulher formidável, que já vai contar tudo, como é que surgiu a ideia da rede de apoio, como tudo aconteceu na vida dela. Ela é uma mulher muito especial e eu quero desde já te agradecer por ter aceitado o convite, tá? Então, ela é empresária, gente, pedagoga, idealizadora desse projeto maravilhoso chamado Madre, que já vocês vão saber como é que funciona esse projeto, qual é o tipo de apoio que esse projeto dá para as mamães, né, que nasceu de uma vivência real aí da maternidade. Ela tem 32 anos, né, sempre foi muito ligada ao esporte, gente, e ela tem 35 medalhas já aí em várias modalidades de esporte. Então, eu quero apresentar para vocês Tamires Felício Freitas. Muito obrigada, Tamires, por você ter vindo. Muito obrigada por você ter se disponibilizado, né, para estar também colocando na vida das pessoas, dando o seu depoimento para ajudar tantas mães. Tenho certeza que o seu depoimento vai ajudar muitas mães, porque é um projeto nobre, né? É um projeto que eu vejo que tem muita carência nesse mercado, né, de apoio para as mães. E você vai nos contar tudinho. Sim. Então, tá bom. E para começar, né, a gente estava conversando poucos instantes antes de entrar aqui, e você estava falando que você teve uma infância bacana, né? Sempre ligada ao esporte, né? Desde da sua infância, desde pequena. Desde muito pequenininha. Você teve essa ligação ao esporte. E aí eu quero te perguntar, qual foi o impacto, né, disso na formação da mulher que você é hoje? Mas antes, você vai falar um pouquinho, quem é a Tamires no dia a dia? Fala um pouquinho de você, para as mulheres que estão nos ouvindo, nos acompanhando, conheça um pouco da Tamires. Com todo prazer, Jo. Primeiro, gostaria muito de te agradecer pela oportunidade, pelo espaço de fala. Eu que agradeço, a honra é minha. Estar aqui é muito, muito importante para mim e para a Madre também, que é uma extensão da minha vida. Que bom. E para falar um pouquinho de mim, é estranho quando a gente fala um pouco da gente, né? Mas nesses últimos tempos eu consigo falar mais, eu consigo me enxergar como uma mulher formidável. Que bom. E é importante isso, e você valida muito isso fazendo o que você faz. Parabéns. Obrigada, meu amor. Vou começar o meu dia a dia. Eu sou pedagoga, como a gente já havia falado. Sim. E eu ainda dou aula, eu ainda atuo na educação. Então, ali, estou dentro de escola. Hoje, inclusive, já dei aula também. E estou aqui também agora. Então, o meu dia a dia, eu sou mãe solo. Mora só eu e o meu filho, o Bernardo. Sim. Ele tem 9 aninhos, vai fazer 10 agora. Nós moramos juntos desde que ele tem 2 anos. Então, aí eu estou há 7 anos junto com ele, eu e ele. E eu tenho uma vida corrida, como de todo mundo. Sim, todas que as ainda mulheres, mais que né? moramos aqui em São Paulo, como de todas nós. E eu agradeço, inclusive, por ter essa condição de ter uma vida corrida ali, de trabalhar. Então, eu saio de casa bem cedo, eu dou aula na parte da manhã e a parte da tarde eu estou me dedicando agora para a Madre. Nossa. E aí, em meio disso, eu tenho roupas do Bernardo, roupas minhas, casa para deixar arrumada, trabalho, muito trabalho. E
almoço de escola do B, escola do Bernardo, lição, e sendo mãe também aí nessa luta, normal, né? De um dia a dia de uma mulher normal, Sim. aquela de Provérbios 31, né? E a Sim. mulher formidável é justamente essa, é essa que trabalha, que cuida dos filhos, cuida da casa e ainda arruma tempo para se cuidar Sim. e ainda empreende. Essa é a mulher formidável. Então, eu quero que você conte pra gente como é que foi que o esporte, né, que desde criança, né, você tem esse lado esportivo, Sim, né? tenho. Como é que isso impactou na tua formação de mulher? Essa mulher que você é hoje, como o esporte influenciou nessa tua formação? Eu sempre pratiquei esportes. Eu acho que com 3 anos eu comecei a fazer natação. Então, Olha. muito cedo, eu fiz natação dos meus 3 aos meus 11 anos. E aí, depois eu entrei pra quadra. Então, tudo que era jogo de bola, eu queria jogar. Tava então, lá no meio. Sim. Eu brinco, meu avô brincava que um dia eu ia morar na escola. Porque eu tive a oportunidade de ter uma escola muito ligada ao esporte. Então, tudo que tinha oportunidade de jogar, eu estava lá jogando. Então, eu fazia handball, basquete, vôlei. E fiz futsal um tempo, aí parei um pouquinho no futsal, fiquei só com os outros. E fui aí construindo a minha identidade durante a minha adolescência. O esporte, eu costumo falar que ele salvou a minha vida, porque era o contraturno da minha aula. Então, eu ia estudar e aí depois eu ficava só fazendo esporte o dia inteiro. Até os meus 17 anos, que foi quando eu saí da escola, né? Uhum. E então, ele salvou a minha vida, porque eu lembro, assim, né, a fase, quando a gente é adolescente, ainda mais um adolescente que está numa casa que é uma família um pouco desestruturada, tem Sim. questões emocionais ali dentro, os meus pais são separados e tudo mais. Então, a gente pega isso eu acredito que para salvar a gente mesmo. A gente, às vezes, nem entende o porquê que a gente está ali se exercitando tanto, mas Sim. isso me ajudou muito na minha formação de caráter, na minha formação como mulher mesmo, e eu me sentia bem fazendo aquilo. Então, era uma coisa que me tirava da rua, me tirava de coisas ruins que tinham lá fora. Então, eu agradeço muito, muito a escola onde eu estudei. A Deus também, principalmente, Sim, por claro. não ter me colocado em caminhos ruins da vida. Sim. Porque eu era muito livre. Eu não tinha muita rédea em casa. Eu era muito livre, então eu Sim. estava sempre saindo, sempre fazendo algo que eu queria fazer. Então eu tomava as minhas decisões e estava ali. Então o esporte ele me tirou dessa parte. E que bom. E você falando isso, a gente vê como é importante, inclusive os políticos, né, que estão nos ouvindo, investir mais em esporte, né, na implantação de esporte. A gente vê que na periferia as crianças ficam na rua porque não tem um local para estar, né? Às vezes a mãe precisa trabalhar e não sabe onde a criança está na rua, né? E o esporte salva. Né? E isso é muito de se pensar e investir mais em esportes. Em arte, cultura, esporte. Programas de socialização mesmo, de você colocar essas crianças ali dentro. Eu, como pedagoga, falo isso porque eu vivo dentro de escola pública todos os dias. Então, eu, como pedagoga, nessa posição, eu acho que sim, tem sim que colocar mais, tem que investir nisso, porque é o que salva lá na frente. Com certeza. Fica a dica aí para os nossos governantes, né, quem está nos ouvindo, para investir mais nessa área de esportes, né? Sim. Tamires, e a gente estava conversando, né, também. Você tinha um sonho de ser delegada. Sim. Você tinha um sonho, né, de ser delegada. E o que te levou a migrar, né, para pedagogia? E como isso mudou a sua visão de futuro? Como é que foi esse negócio? Conta pra gente. Foi uma transição, Jô, que até hoje, assim, eu me questiono, sabe? Porque Sim. As coisas acontecem como tem que acontecer. Eu entendi eu acredito isso. muito nisso. E por mais que tenha sido doloroso eu parar a faculdade, hoje eu entendo o propósito que tinha na minha vida ali. Eu fazia direito, eu tinha 19 anos quando eu fazia, então eu fiz 2 anos de direito. Olha. E aí eu engravidei nesse meio tempo. Foi a maternidade, o engravidar, que eu parei para pensar, porque eu estudava muito. Eu trabalhava e estudava, então eu tinha essas 2 responsabilidades na minha vida. Na época você tinha 19 anos, 19 anos, isso. Eu já tinha terminado a escola, e aí eu fiquei um ano ali pensando o que eu gostaria de fazer. E, de fato, ser delegada brilhava muito os meus olhos. Vou te falar que ainda hoje em dia eu sinto ainda essa emoção quando eu falo. Delegada, assim, eu também acho. Mas foi uma coisa que, assim, a gente, é o que eu falo, né? Deus sabe de todas as coisas e a gente não, às vezes a gente não tem o controle da nossa vida. É verdade. Mas lá na frente a gente acaba entendendo o porquê. O propósito, né? Exatamente. E foi isso que aconteceu. Eu engravidei com 22 anos.
Com 21, tava de férias ali, então foi bem nessa transição. E engravidei aos 22. E aí eu parei pra pensar, eu coloquei a mão na minha consciência, porque eu ia ter um filho. Sim. E era uma gravidez, um relacionamento conturbado. Então eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa que me dê um retorno mais rápido do que eu estudar. Porque, por exemplo, na faculdade de Direito eu teria mais 3 anos para cumprir, e aí eu teria que advogar por um tempo e depois prestar um concurso ainda para a Polícia Federal, que eu queria ser delegada federal, então eu teria que estar ali mais um tempo estudando, e eu sabia que isso ia me tirar muito tempo na maternidade. Com certeza. E mãe de primeira viagem, nova, eu fiquei assustada com o que estava por vir. E aí eu pensei, bom, peraí, o que eu sei fazer, que eu cresci sabendo fazer, porque minha mãe é pedagoga, e eu vivia dentro de escola com ela. E eu sabia que na época, a pedagogia ainda eram 3 anos, então seria o mesmo tempo que se eu fosse terminar o direito. Uhum. Ia me dar um retorno mais rápido, eu ia trabalhar só de segunda a sexta. De final de semana eu ia ter com o meu filho. E eu pensava em cargo público, então eu falei, bom, vou tentar entrar na prefeitura aí para trabalhar menos e conseguir um salário que eu consiga construir uma casa, alguma coisa com meu filho aqui, e aí depois eu volto pro direito. E voltei, inclusive, a fazer direito, não larguei e assim. E aí fez quantos anos? Tô fazendo agora, Jô. Olha, parabéns. Tô fazendo, eu fiz um semestre, no semestre passado, que e bacana. foi algo que eu sempre falei, eu vou esperar o B crescer um pouco, vou estabilizar tudo, e aí quando der, eu volto. E aí eu falei, não, tá na hora. E aquilo sempre ficou no meu coração. Que legal. E aí eu voltei hoje com outro propósito, não estou estudando para delegada, mas estou estudando para ajudar as mamães dentro da Madre, ajudar as famílias que vierem para mim, então fazer essa parte jurídica aí no direito familiar, olha, nessa área familiar. É um círculo, né? Exato. Unindo uma coisa a outra. Né? É um espaço jurídico ali para as famílias, principalmente para as mães que precisam. Muito necessário hoje, Sim, né? extremamente necessário. Realmente. Você disse, né, que você engravidou muito jovem, né? Foi aos 22 anos você engravidou. Quantos anos tem seu filhinho hoje, o Bernardo? O B vai fazer 10 agora em julho. Olha, 10 anos. Já tem aí um hominho, né? Um Sim, rapazinho. eu tô com 32, fazem 10 anos que eu engravidei. Nem parece. Obrigada. e assim, aos 22 anos, né, com o primeiro filho, como a maternidade te pegou assim de surpresa, né? E ela te inspirou também a maternar de uma forma efetiva e presente. Sim. Né? Como é que foi isso? De fato, foi muito difícil, porque ainda mais há 10 anos atrás, eu acho que tinha menos voz ainda o movimento materno, as questões, né, para acolher as mamães. Sim. Mas foi muito difícil na época, porque eu tinha 22 anos, porque era um relacionamento muito novo. Eu engravidei, assim, com 1 mês, que eu muito conhecia jovem, o pai do B. Foi uma coisa que eu falei, meu Deus, o que vou fazer agora? E agora? E agora? Eu ficava me questionando. E era tudo muito novo, não só a gravidez, que é um processo muito difícil. Uhum. Por um lado, é aquilo padecer no paraíso, né? Que a gente fala. Por um lado é muito bom, né? Mas por outro lado... O processo não é tão muda. fácil assim. Exato. E ainda mais pra mim. É o que eu te falei. Eu só trabalhava, eu estudava, as minhas responsabilidades eram poucas, né? Para 22 anos. Então, foi uma coisa que me pegou muito de surpresa. E transformou a minha vida. Mas o processo foi complicado. Sim. Por quê? Todas as minhas amigas estavam saindo, elas estavam vivendo, elas estavam estudando o que elas queriam estudar. Às vezes, eu tinha planos de sair do país para fazer intercâmbio, para estudar fora. Uhum. Então, isso foi minando. Sim, grávida agora com 22 anos, você precisou sonhos. Renunciar. Exatamente. Né? Você teve que fazer escolhas, Eu renunciei né? muita coisa, João. Eu renunciei muita coisa. Eu deixei sonhos de lado, que agora eu tô voltando. Que ótimo. Eu não entendia. Eu falo que eu brigava com Deus. Eu falava, Deus, por quê? Comigo? Por que isso está acontecendo comigo, sabe? Muito. Em meio a uma gravidez, em meio a uma relação muito conturbada, em meio a coisas novas que eu não sabia, um bebê crescendo na minha barriga. Eu falei, gente, o que vou fazer? Apesar de eu ter, né, a minha avó, a minha mãe, a madrinha do meu filho, o meu pai, que sempre foi muito presente. O filho é da mãe, né? Sim, a filha sempre da mãe. Sempre da mãe. Sempre vai ser, né? E nunca mais a minha vida foi igual.
Eu digo isso num sentido bom e num sentido também de preocupação. Porque a mãe, ela é muito preocupada. Muito. O sentimento de culpa, ele já nasce ali, né? Nossa, durante a gravidez ele nasce. Porque a gente tá, meu Deus, será que eu posso comer isso? Será que isso vai me fazer bem? Eu tenho que comer melhor para o meu filho crescer bem. Já dentro da barriga. Normal, né? Muito jovem, 22 anos, grávida, são muitas perguntas, muitos desafios, né? Até para você atravessar a rua, você presta mais atenção, porque agora você está gerindo uma vida. Uma vida. Né? E, enfim, aí o Ben nasceu, que foi né? Eu digo que a gravidez é uma fase e quando nasce vem outra fase. A gente tem que aprender com isso e o instinto materno, ele existe. A gente já sabe. Nasceu, você vira mãe. Não tem o que falar, eu não sei, mas você vai saber. Não tem uma escola que ensina, você aprende ali na marra, na raça. É um instinto animal mesmo, né? Da mãe ali, da proteção e tudo mais. Então, isso foi me gerando essa maturidade. Eu aprendi a ser mãe com o Bernardo. Eu falo pra ele que ele me ensinou a ser mãe. Que bom. Mãe, o que você era antes de mim? Uma menina, sabe? Com muitos sonhos, enfim. E hoje eu enxergo que a minha gravidez, por mais que tenha sido muito difícil, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O Bernardo é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sem sombra de dúvidas. Foi um propósito de Deus, né? Exatamente. Porque hoje você transborda e... Sim. Bom, a gente vai falar mais sobre isso, mas é um trabalho muito nobre, né? É uma rede de apoio muito linda, que antes a gente não tinha. E que outras mães, né, se levante. Mas você vai falar sobre isso. Para fazer isso, porque é muito importante mesmo. Muito importante a mãe ter o apoio, né? Assim, logo quando fica grávida, que precisa trabalhar fora, não tem aonde deixar o filho, muitas das vezes. Exatamente. Né? Então, a rede de apoio é muito importante. Muito importante. E é isso, para ela se cuidar, para ela estar bem para cuidar do filho dela, para que as pessoas enxerguem isso de uma forma mais efetiva, porque não tem, Jô, não tem, a gente não tem. A gestação, a maternidade, enfim, ela é muito solitária. Eu falo que a gente fica muito sozinha. Eu sei muito bem o que é isso. Por mais que a gente tenha pessoas por perto, é muito solitário. É muito dolorido, ao mesmo tempo que é muito bom você ter a sua luz ali na sua frente, o amor da sua vida, mas é muito solitário. Alguém que você vai ter que se dedicar, cuidar, dar amor. Exatamente. Né? Muito lindo isso. Tá, eu tô me emocionando, né? Porque, meu Deus do céu, é muito linda essa... Eu tô aqui me segurando também, já, porque eu me emociono também. Então, aí você deixou um pouco aquele sonho de lado, né? Sim. De ser delegada e migrou para pedagogia, né? E na pedagogia você encontrou tempo de qualidade com seu filho. E quais foram os maiores desafios que você encontrou e lições dessa escolha, né? Abriu mão porque você naquele momento ia te tirar tempo, porque realmente é um curso que requer muita dedicação, né? E você viu nisso a oportunidade de ter mais tempo de qualidade com seu filho. Não foi maravilhoso. Como é que foi isso? O que você encontrou nesse tempo de qualidade com o filho? Quais foram os maiores desafios e lições dessa escolha que você tirou hoje? Quando eu engravidei, eu parei a faculdade, né, como eu já disse, e comecei a pedagogia. Eu comecei a pedagogia grávida. E aí eu tive o B nas férias. Ele nasceu em julho. Então eu tive o B nas férias ali da faculdade. Sim. E a minha avó ficava com ele, maravilhosa, minha avó. Boa tudo. Ela ficava com ele bebezinho, eu deixava o leite para ele. Eu estudava de manhã, já para ter esse tempo à tarde com ele. Sim. E eu corria para a faculdade para estudar. Então era um desafio num sentido de com quem eu vou poder deixar? Será que ele está bem? Será que minha avó está precisando de alguma coisa? Eu estudava com a cabeça em casa. Com essa preocupação agora. Sim. Ia de ônibus, voltava de ônibus. Na época eu não tinha carro ainda. E, enfim. Então, esses desafios de se sentir... Porque a gente se sente culpada. Mesmo que seja para fazer algo em prol do nosso futuro, deixá-lo com alguém, às vezes a gente sente menos mãe, ou nossa, eu tô parando, eu tô aqui deixando meu filho com leite de fórmula para conseguir estudar. Então foi um desafio, mas por outro lado, eu vi o Bernardo andar os primeiros passos, eu vi o primeiro dentinho nascer, a primeira febre,
Tudo. Eu acompanhei a primeira infância do B, eu acompanhei ela inteira. E é muito importante, Inteira. né? Esses primeiros meses, esse acompanhamento, de você ver os primeiros passinhos, né? O dentinho nascer. Fazer a comidinha dele, tudo coisa separadinho. linda. Então, eu tive essa oportunidade. Na pedagogia, isso então te ajudou, porque te proporcionou, né, ter tempo Com de certeza. qualidade de poder acompanhar os passos do seu bebê. Com certeza. Eu lembro que ainda quando eu estava trabalhando, eu comecei a fazer o estágio. Sim. Eu consegui um estágio remunerado. Então, ainda trabalhava um pouquinho na parte da tarde. Aí o B ficou um pouquinho mais velho, foi para creche. Então, a gente vai equilibrando as coisas, a rotina, Sim. o dia a dia. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse mantido a faculdade de Direito ali, eu estaria trabalhando o dia inteiro. Eu estaria o dia inteiro fora. Sim. E eu trabalhava perto de casa ainda. Então, eu conseguia ir um pouquinho, voltar no horário de almoço. Dava o meu jeito. Sim, ali, foi o meio sabe? que você achou de poder estar mais do lado dele. Exatamente. Né? E muito importante nessa idade da criança, Sim. a mãe estar por perto. Nessa que bacana. E aprender também com os meus alunos, né? Porque eles sempre foram Exato. pequenininhos. Então, eu aprendia as coisas da infância, coisas que eu via na escola e depois via o B fazendo. Olha, coisa linda. Então, já saber lidar com isso e tudo mais. Eu falo que eu estava aprendendo a ser professora, aprendendo a ser mãe ao mesmo tempo e aprendendo a ser mulher de novo. Porque eu acho que o maior desafio, respondendo a pergunta, o maior desafio é a nossa reforma interna. Porque você sai de uma posição de menina, sem responsabilidades, né, extremas, para mãe com uma vida ali, responsável por uma vida para você cuidar, criar, proteger. Alguém que você vai precisar cuidar. E né? aí vem a culpa, vem o medo, vem o choro muitas vezes, a briga com Deus de falar, eu não acredito. Exatamente. E aí a reforma interna foi o meu maior desafio. Que bom. E muitas mulheres passam hoje em dia com essa questão, né? Quando Sim. engravida muito cedo, Sim. né? Porque é algo é uma mudança muito drástica, Sim, né? Ela muito. deixa de ser menina, como você disse, e agora ela tem que ser mãe, tem que ser mulher, tem uma responsabilidade, tem um ser ali para ela cuidar, para ela Sim. dar amor. Que coisa linda. Com certeza. Então vamos continuar. E como é que nasceu, né, esse projeto? Sei que você tem um projeto lindo chamado Obrigada. Madre, né? Sim, tá aqui. Madre. E eu queria que você contasse para a gente como é que nasceu, né, esse projeto Madre. Foi com uma vivência real da maternidade e uma rede que hoje virou uma rede de apoio para outras mulheres. Sim. Né? Conta um pouco para a gente como é que nasceu isso e qual é o apoio que hoje, através da Madre, você apoia outras mães. Sim. Aí é que entra o propósito na nossa vida. A Madre, ela nasceu da dor, da maternidade, num sentido de, eu ainda estou aqui, eu ainda sou mulher. Como que eu posso estar bem como mulher para ser uma ótima mãe para o meu filho? Sim. Porque quando a gente tem um filho, é o que eu falei, a reforma interna ela é muito difícil. E você esquece um pouco da mulher que você é. Esquece. Você deixa de esquece, lado. você deixa de lado. E é tão importante essa mulher existir dentro da gente para que a gente consiga maternar melhor, para que a gente consiga estar mais presente de forma em qualidade com os nossos filhos, Sim, né? cuidado emocional. Totalmente. Né? E a Madre nasceu justamente dessa dor. E aí vem a parte do esporte também. Como que aconteceu? O B tinha por volta de 2 anos e eu tava ali naquela coisa de, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa por mim. E a Madre vem na hora que eu começo a procurar uma academia para fazer. E eu descubro que não tem academia ou um espaço que fosse minimamente digno de colocar o meu filho ali e eu conseguir fazer um esporte com tranquilidade, com segurança. Colocar o meu filho ali e falar, não, olha, agora eu vou pro meu esporte para eu ficar bem, porque eu acredito muito que o esporte, ele ajuda não só na nossa parte física, eu acho que, na verdade, isso é a última coisa que a gente tem que pensar. Sim. Ele ajuda na nossa parte mental, na nossa autoestima, no viver melhor, com qualidade de vida, né? Com a saúde, exatamente. Como que você não tem saúde para estar cuidando do seu filho? Você precisa disso, é o seu direito, sabe? E eu tive muitos problemas em conseguir um lugar para colocar o meu filho enquanto eu treinava, no mesmo ambiente que a academia. Então, a maioria das academias hoje, elas aceitam adolescentes, né? De 12, 13 anos para frente. Sim. E quando tem um espaço kids, tem academias que tem espaço kids, porém é um espaço kids com 1 ou 2 pessoas que ficam e a criança já tem que estar maiorzinha. E a mãe do bebê?
Exato. E a mãe da criança pequena? E aí isso foi surgindo na minha cabeça. Eu falei, não, gente, não é possível que ninguém olhou pra isso. Eu preciso olhar pra isso. E aí aquela coisa, né? O coração acelera, você fala, acho que tem um propósito aqui. Sim. E aí comecei a construir a Madre em cima disso. A princípio, eu queria trazer um ambiente para as mamães conseguirem se cuidar no mesmo ambiente dos filhos. E estamos construindo isso, inclusive. Que bacana. Mas nasceu dessa dor, dessa necessidade. E hoje ela é uma rede de apoio para as mamães que precisam, principalmente, né, fazer algo que se sinta bem fazendo algo, sem culpa e sem medo, com total segurança. Eu tenho a pedagogia, então é uma coisa que, né, a gente não entende na época, mas hoje eu entendo. Acaba ligando uma coisa na outra, não tem como não ligar. E para a mãe poder sair para treinar, para ir numa psicóloga, para ir numa entrevista de emprego, para trabalhar, sem se sentir culpada. Porque assim, Jo, na minha vivência, e acredito que isso acontece com muitas mães também, a nossa rede de apoio, a maioria das vezes é pra gente trabalhar e, quem dirá, estudar. Olha Às lá, vezes né? de estudar. Né? Porque sempre tem algum julgamento no sentido de, ó lá, não quer saber do filho. Ai, deixou o filho, largou para ir fazer alguma, sabe? Largou o filho para fazer academia. Exatamente. Né? A academia é muito difícil a rede de apoio ficar. E mesmo que fique, e que às vezes não julgue, a gente como mãe se sente culpada. Sim. Porque a gente sente que a gente está incomodando, a gente sente que a gente está dando trabalho, que o filho tá incomodando ali. Então, a Madre nasce dessa necessidade, que eu sei que é a necessidade de milhares de mães por aí. Principalmente as mães solos. Com certeza. E mais ainda as mães atípicas, Jo, que Sim. é uma parte que eu falo que ninguém olha. Ninguém olha para essas mães que precisam de um tempo para respirar. E muitas vezes as mães elas se isolam, né? Sim. Muitas entram em depressão. Exatamente. Porque elas querem se cuidar, mas com quem deixar o filho? É uma carga muito Aonde grande. deixar o filho? Né? E aquela coisa, será que vai cuidar bem? Será que vai estar dando carinho, atenção? Então, essa rede de apoio é muito importante. Tamires, parabéns, Obrigada, né? Que Jo. você teve olhos para isso, né? Você sacou essa necessidade no mercado e você falou que eu, por exemplo, eu não conheço nenhuma academia que tenha espaço para a mãe ir lá, se cuidar e estar tranquila ali, sabendo que o filho está ali do lado dela, num lugar seguro. Exatamente. Né? Isso tem uma explicação, Jo. Eu já conversei com alguns donos de academia, gerentes, do porquê que isso não acontecia. Porque era uma coisa que eu falava, não é possível, gente. Por que vocês não estão olhando para isso? O que acontece? São espaços, cuidar de uma vida, de uma criança, é muita responsabilidade. Com certeza. Então, se você tem um espaço de academia, o espaço realmente não é feito para uma criança estar ali. Então, você teria que colocar uma equipe muito bem treinada para estar com um bebê, por exemplo. Lógico. Existem questões de engasgo, existem questões de bater, de correr. Eles são muito ativos na maioria das vezes. Sim. Então, tem que ter um olhar pedagógico para isso. Tem que ter um olhar de cuidado, de muito cuidado. E a maioria das academias, elas não querem ter essa responsabilidade de, se acontecer algo com a criança ali, o nome da academia estar envolvido, por exemplo. Então, a Madre entra com uma operação totalmente Madre. Não tem operação da academia juntamente com isso. Então, a Madre entra com uma operação de cuidado. Então, o que eu faço, né? Eu coloco essas mães dentro das academias. Olha, e as que mamães bacana. colocam os filhos comigo, porque é um lugar seguro. E você fica na academia, é isso? Hoje não. Hoje nós estamos abrindo um espaço físico próximo às academias, com câmera de segurança. Então, a mamãe vai ter acesso às câmeras. Então, ela vai estar treinando, ela vai poder abrir ali no celular dela. Tô fazendo uma esteira, quero ver como meu filho tá. Ela tem esse acesso, porque a gente entende que é uma preocupação. A gente precisa saber se o meu filho tá num lugar seguro. Então, eu tô próxima às academias. E essas academias indicam mamães para mim. Eu tiro essas mães que estão em casa, em depressão, sem rumo, às vezes, na vida, que querem se cuidar. É muito difícil hoje, Jo. Principalmente porque a rede social, ela é muito ativa nas nossas vidas. E muitas vezes a gente entra ali na rede social e a gente vê a vida da mulher perfeita. Na rede social é tudo perfeito, tudo né? perfeito. Tudo maravilhoso. E
E a gente não tem essa oportunidade de ter uma vida perfeita. Ninguém tem uma vida perfeita. Sim. Mas a gente deveria ter o direito e a oportunidade de poder se cuidar, nem que seja 1, 2 horinhas por dia, para voltar mais forte, para voltar melhor para os nossos filhos. Isso é importante, cuidar a mulher, cuidar a mãe, né? Principalmente mãe solo, cuidar do seu emocional, sim, cuidar de si para que a autoestima dela, né, aumente e ela esteja bem para cuidar do filho dela, sim, né? Porque sem essas redes de apoio, na minha época, por exemplo, não tinha rede de apoio. Então, assim, eu trabalhava 8 horas por dia, a gente trabalha fora, sim, né? Aí deixa o filho com alguém, tem, sim, que deixar, né? À noite chega cansada, né? Fazer janta. Todo aquele trabalho da mulher e tem que dar ali o apoio, o amor, né, para essa criança. Então, ser mãe, né? Ser mãe. Então, eu nunca tive essa rede de apoio, né, que tem hoje, que a Madre está proporcionando, e você vai falar mais porque as mulheres, as mães solo principalmente, precisam saber que hoje tem uma rede de apoio para elas poder ter um tempinho para se cuidar da vida dela, do emocional dela, para que ela possa estar bem. Sim. É isso que a gente prega. A Madre, ela traz essa oportunidade das mães se reencontrarem como mulher e serem mães melhores, mães com mais paciência, mãe com mais calma, mãe, porque a sobrecarga é muito alta. É muito alta. E às vezes você chega em casa, você já trabalhou o dia inteiro. E aí você chega, e a criança, ela demanda muito tempo de nós. Muito. Tempo, atenção, quer brincar. E às vezes os pais não têm, a mãe, ela não tem essa energia para estar ali. Então sofre a mãe, sofre o filho, às vezes a família inteira, sofre entende? Junto. Então é importante sim, mamães, vocês precisam se cuidar. Vocês precisam se cuidar. E não é uma questão de, não, vou ser menos mãe por isso. Imagina, pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente quer ser mais, cada vez melhor, mais mãe, mais presente. Vai ter mais para dar para o filho. E tempo de qualidade. Ter uma presença de qualidade com os nossos filhos. Para isso a gente precisa estar bem emocionalmente. Com certeza, Tamires. Que legal. Que bacana esse seu projeto, obrigada, né? E precisa ser mais divulgado, né? Sim. Porque as mulheres realmente não sabem dessa rede de apoio. Sim. Mas nós vamos estar juntas, sim, aí para... nós estamos construindo aí uma bom, história linda, né, que Jo? Bom, eu, bom, você. Que bom que nasce aí, está nascendo mulher se posicionando, né, se levantando em prol dessas causas, né? E pensando na mulher, né? Na autoestima da mulher, na saúde emocional, no cuidado com os filhos. Que bacana, que legal. Deixa eu te perguntar, e qual foi o maior impacto que o projeto Madre já causou na vida de uma mãe que você apoiou e o que isso te ensinou? Qual foi o maior impacto que tem algum depoimento, assim, algo que você, né, vivenciou, que causou impacto? Tiveram algumas situações, mas eu lembro muito de 2 mamães assim que foram essenciais para eu entender que eu estava no caminho certo. Eu falei, bom, realmente eu estou fazendo algo que vai mudar o mundo ali materno. Eu fiz um evento, eu tenho a parte de eventos também, sim, né? A Madre tem a parte de eventos que leva para esses eventos de rua ou em parque, enfim, lugares que não teriam um suporte de acolhimento para as mamães. Então eu levo um stand da Madre de acolhimento que tem cadeira de amamentação. Sim, conheci você nesse espaço. Sim, já me conheceu nesse espaço, que é um espaço de acolhimento. E ali a gente troca muitas figurinhas, a gente troca muitas experiências. Teve uma mãe em um evento que eu fiz que ela tinha 3 filhos. E ela estava com essas crianças lá. E as crianças entraram, eles adoram. Eles falam, é uma casinha. E aí ela entrou e ela sentou. E eu percebi que ela precisava conversar. Sim. Ela utilizou o espaço com a criança, com a filha menor. Trocou a criança lá. Agradeceu muito pelo espaço, pelo acolhimento. E ela contou que ela não tem tempo, porque ela tem 3 filhos e ela não tem ajuda de ninguém. Meu Deus. É ela e os 3 ali. E eu lembro que ela se emocionou, ela chorou, ela me agradeceu. Ela falou, não para, porque isso é o que vai ajudar a mim e a outras mães. Sim. E são nessas vivências, assim, do dia a dia mesmo, dos eventos e tudo mais, que a gente consegue entender o quanto é importante. E nós conversamos muito. Ela chorou bastante, porque ela falou, depois que eu fui mãe, eu não tive mais um tempo para mim. Eu não tive um momento que eu pudesse falar, nossa, estou aqui. Com certeza, com uma criança sou mãe. Já não é fácil, imagina com 3 crianças. 3 filhos, exatamente. Né? Muito difícil. E muitas vezes o pai não é presente,
Muitas dessas mães são separadas, são mães solos, que eu admiro muito, inclusive. Com certeza. Por isso que a Madre existe também, porque são as mães que estão ali na batalha todos os dias e que precisam desse apoio. E além dessa mãe, uma professora que trabalhou comigo agora, no passado, eu estava contando do projeto para ela tem uma filha pequena, a Olivia, coisa mais linda, e ela estava contando que até para ir num restaurante é difícil. É muito difícil. Como ela é que você vai Tami, levar 3 crianças? Exatamente. Essa outra professora, ela tem uma filha, é a primeira maternidade dela, assim, a primeira vez que ela está maternando. Mas ela falou para mim, ela falou, Tami, eu sou casada. Eu tenho a Olivia pequena, bebezinha, tem 1 ano, fez 1 ano agora. Sim. E um dia eu fui sair para ir num restaurante, e o restaurante que nós fomos não tinha mais lugar, a gente teve que ir para outra unidade. A outra unidade era na calçada as mesas. E ela falou, eu não consigo ficar com a minha filha ali na calçada. Então, o passeio já ficou estressante. Sim. Eu não tinha lá dentro do restaurante, por exemplo, um trocador para trocar a minha filha. Olha para você ver a falta de olhar para esse lado, né, das mães solos, principalmente. Então, uma coisa que era para se tornar um almoço num domingo em família, se tornou algo estressante. Sim. Quando eu contei para ela da Madre, ela chorou muito. Ela chorou, ela falou, não acredito que agora eu vou poder sair com mais qualidade, tempo de qualidade com a minha família e ter com quem deixar. Porque ela me conhece, enfim. Sim. E tem toda a segurança do mundo dentro da Madre. Então, deixar a minha filha com alguém para poder respirar. Às vezes, a mãe, quando a mãe é casada, às vezes ela quer ter um tempo com o esposo, com o marido dela. Sim. Né? Uhum. E deixa na Madre. Tá tudo bem você ter esse tempo sem o seu filho. Precisa, né, Exatamente. Tamires? Às vezes a gente acha que não, agora eu sou mãe, então eu só sou mãe. Não, a gente também é mulher, a gente também precisa, a gente Com também certeza. é esposa. Precisa parar para se cuidar. Né? E as que não são esposas precisam de tempo para respirar, precisam se cuidar. Não tenho dúvida. Porque a gente volta muito melhor para os nossos filhos. Com certeza. E a Madre hoje ela tem uma equipe, como funciona? Por exemplo, uma mãe que trabalha, né, por exemplo, sai 8 horas da manhã, de repente não tem condições de pagar. Tudo bem, a gente sabe que hoje tem as creches, né? Mas tem muitas mães que não têm ainda as crianças. Eu, por exemplo, conheci uma mãe essa semana que ela tem 3 filhinhas, uma de 2 anos, uma de 3 anos e uma de 5 meses. Sim. Inclusive, eu vou pedir socorro para a Madre, como é que a gente vai fazer por favor, essa mãe. Estamos aqui. E ela não consegue trabalhar, ela não consegue nem sair de casa porque ela tem síndrome do pânico, né? Como é que faz, pessoal? Essa mulher ela precisa trabalhar. Precisa. Como é que vai trabalhar com essas 3 meninas, né? 3 meninas Sim. ela tem com essa idade, 3, 2 e 5 meses. A Madre tem uma equipe, de que horário funciona? Nós estamos abrindo agora, né, o espaço físico. Os horários agora no início vão ser por agendamento. Então, olha, preciso agendar tal horário, preciso fazer alguma coisa. É para mãe. Eu falo que a gente cuida da mãe e os filhos estão bem cuidados, porque isso a gente também está fazendo pela mãe. Nesse caso, né, nós temos as creches, eu já trabalhei em creche também na prefeitura, são creches muito boas, não Sim, temos que falar, porém, certeza. às vezes o horário não bate com o horário de trabalho, por exemplo. Ou passa um pouquinho, ou tem que chegar mais cedo. Ou mais tarde, ou às vezes tem uma consulta, e aí não foi na escola, e não pode deixar mais. Então, a gente entra nessa parte. Nessa parte do mãe, você pode ir sim para o seu trabalho, agenda um horário com a gente, vai ter um dia que não deu, por exemplo, eu tenho que levar os meus filhos no médico, e eu preciso voltar a trabalhar, mas a escola não recebe a partir desse horário. Ou eu não quero mandar para a escola porque tá um pouquinho doente, tô dando medicação. Olha, eu vou deixar na Madre, vou terminar o meu expediente e depois eu volto para buscar. Ou, por exemplo, né, que como a gente fala muito da parte do esporte dentro da Madre, eu pego muito nessa tecla porque ajuda muito. A mãe, ela tem o horário de trabalho, é o horário da creche, normalmente. Sim. Então, ela tá ali trabalhando, a criança tá na creche. Quando ela sai do trabalho e pega a criança na creche, ela tem que dedicar o tempo para a criança. Então, aí que a gente entra no ponto de como eu vou me cuidar com essa rotina. Então, a Madre, ela bomba muito na parte da noite. Que bacana. Porque é a parte onde as mães têm um tempinho ali, 1 horinha para ir na academia. Deixa com a gente. Tami, não consegui dar a janta. Não tem problema, traz que a gente dá. Olha que bacana. Preciso amamentar antes de ir para o meu esporte, para algum lugar, para minha entrevista, para o meu psicólogo. A gente tem um espaço de acolhimento lá dentro também, elas podem sentar, amamentar, deixar o filho alimentado e ir para o seu afazer. Então, é nessa parte. Eu não tenho uma coisa fixa, por exemplo, um horário fixo para cada mãe, porque a vida da mãe, ela é surpreendente o tempo todo. A gente tem vários imprevistos. Então, vai da necessidade do dia a dia da mãe. Ela vai fazer o horário que ela quiser. E vai no tempo que ela quiser, sem culpa, sem pressa,
sendo mais mãe ainda. Que né? bacana. Então vamos nessa linha. Tami, e para finalizar, porque o nosso tempo já estourou, você vê que um bate-papo. E você vai voltar mais vezes, porque esse é um assunto que precisa muito ser dito, esse trabalho precisa ser muito divulgado, Com certeza, tá? Eu quero já te convidar para voltar mais vezes para a gente estar falando mais sobre essa rede de apoio que é a Madre. Mas eu gostaria que agora você deixasse para os ouvintes do podcast Mulheres Formidáveis qual uma dica prática para maternar com a presença sem abrir mão dos sonhos profissionais. Como é que é isso? Olha, você se organizar. Eu acredito que a organização, às vezes a gente fica perdido numa rotina, num tempo ali. Então, organização, anotar o que você precisa fazer, cuidar dos horários. Eu sei que é difícil com criança, mas na medida do possível, cuidar dos seus horários, cuidar da sua rotina e se cuidar, que é o que a gente bate na tecla, porque quando a gente se cuida, a gente fica melhor para cuidar dos nossos filhos. Com certeza. Então é essa coisa. E não esquecer de você, mamãe. Não dá para esquecer de você, porque senão a gente entra nessa bolha e não sai. E se então, isola. Sempre estar ali. E ter amigas presentes, ter mulheres ali com vocês, porque é isso que faz a diferença. Mulheres que te apoiam, mulheres que colocam você para cima. Que Como lindo. você, Jo. Obrigada. Eu que te agradeço, Tami. Assim, parabéns pelo projeto gente. Madre. Você vai voltar mais vezes para a gente estar falando mais dessa rede de apoio muito Com necessária. certeza, estarei aqui quantas vezes for necessário. E precisa ser divulgado esse trabalho. As mulheres precisam saber que hoje elas não estão sozinhas, que você tem uma rede de apoio para você ter tempo de qualidade com o seu filho e para você ter tempo para se cuidar. Então, eu quero te agradecer, Obrigada, tá? E eu trouxe um mimo aqui, o podcast Mulheres obrigada. Formidáveis trouxe um mimo para você. Obrigada. E nós vamos brindar a todas as mulheres formidáveis, mulher formidável, que é você que está nos ouvindo. E eu quero mais uma vez te pedir, compartilhe os canais, curta lá, compartilhe com outras mulheres, para dizer para elas também que elas são formidáveis. Formidáveis. E a nossa luta está só começando. Só começando. Só começando. Todas as mamães merecem tudo isso. Eu trouxe aqui para você o mimo, tá? É Jo, obrigada. Ai, que linda. Eu amo dourado. Mais uma vez, muito obrigada. Mais uma vez, eu quero agradecer que você que ficou aqui conosco, que vai ouvir o podcast Mulheres Formidáveis. Muito obrigada. Que vocês sejam muito abençoados e fiquem com Deus.